Oi, gente! Vamos para mais um vídeo aqui desse canal e hoje ele é um vídeo super especial para mim. Eu vou disponibilizar aqui nesse canal para vocês as 3 aulas do workshop de teatro Lambi-Lambi que eu fiz em 2021 para o lançamento, para a primeira turma do meu curso online, o curso Minimize. Então, eu fiz um workshop online lá em 2021. As pessoas participaram desse workshop, onde eu explico tudo, todos os passos que você precisa saber para construir o seu espetáculo de teatro Lambi Lambi. Então, eu vou disponibilizar nesse canal essas aulas. E hoje, então, vocês vão assistir a aula número 1. Fiquem com a aula. Olá! 19 horas, chegou o nosso momento. Eu vou aguardar aí uns minutos, todo mundo chegar. E aí a gente vai então começar o primeiro dia do nosso workshop sobre teatro Lambi-Lambi. Muito feliz de estar podendo fazer isso aqui, compartilhar aí as coisas que eu descobri ao longo do meu caminho. E vai ser muito legal, espero que vocês aproveitem, que vocês gostem, que vocês, enfim, aproveitem, porque eu acho que é uma oportunidade maravilhosa e eu queria ter tido essa oportunidade quando eu comecei a construir os meus espetáculos de teatro Lambi-Lambi. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou Daiane Baumgartner, eu sou marionetista, sou produtora cultural, eu trabalho com 3 linguagens de teatro de formas animadas: teatro lambi-lambi, teatro de sombras e teatro de bonecos híbridos. E nesse canal eu ensino para você tudo que eu sei para que você consiga viver da sua arte. Bom, a gente já tem aí aqui 97 pessoas online, então vamos começar, né? Bom, mais uma vez, uma boa noite a todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Tô muito feliz de estar aqui, de poder fazer essa troca com vocês, tá? Vai funcionar da seguinte maneira. Eu tenho aqui, né, o meu roteiro, onde eu até fiz eu até vou mostrar isso, porque eu adoro, que é um mapa de conceitos que eu utilizo muito. Veja, eu gosto dos meus mapinhas. Então, para eu não me perder, eu fiz um mapinha de conceitos aqui para poder seguir, né, nosso primeiro dia. E também eu vou responder as perguntas de vocês, as dúvidas, enquanto o que eu falar aqui. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, vocês podem escrever aí, que a gente vai conversando e vai trocando, tá bem? Durante esse projeto. Como eu disse lá no grupo, a gente não vai ter tempo para fazer nenhum tipo de construção, tá? Neste workshop. Mas a intenção do grupo do WhatsApp é justamente para que exista um coletivo ali onde vocês possam trocar informações. Então, quando vocês estiverem fazendo, né, o espetáculo de vocês e tiverem dúvidas, quiserem sugestões, quiserem compartilhar descobertas, é legal para quem se interessar em continuar no grupo, a gente tem esse grupo de trocas. E para quem não se interessar, a gente segue aí, né? Então, vai funcionar dessa forma, tá? Eu vou começar meu roteiro aqui, e aí se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir perguntando. Bom, eu vou começar me apresentando para quem não me conhece. Eu sou formada em artes cênicas pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. E foi lá na universidade que eu tive, então, o primeiro contato com teatro de bonecos, nas minhas aulas de teatro de animação. E eu entrei então num grupo de pesquisa lá na universidade. Foi onde eu tive o primeiro contato com construção de bonecos, que eu achei muito interessante, gostei muito dessa parte de construção, porque eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de todo tipo de arte. Então eu gostava de pintar, eu gostava de desenhar, né, desde criança. E aí, quando eu fui para a parte de construção do boneco, eu vi que tinha uma parte ali onde eu podia, além de encenar, de ser atriz, né, que era o que eu gostava, que foi o que me levou até a universidade, eu
teria a oportunidade também de exercitar essas outras áreas que eu gostava da arte, que era a pintura, a escultura, o desenho, né? Então eu achei isso muito legal. E aí quando eu saí da universidade, eu fui trabalhar e entrei numa companhia de teatro. Isso foi em 2013. Comecei a trabalhar numa companhia de teatro de bonecos e eu tive então a oportunidade de começar a fazer cursos disso, de construção de bonecos. E foi lá em 2013 que eu conheci o Teatro Lambe Lambe, que eu vi pela primeira vez o Teatro Lambe Lambe. Foi no Festim, não sei se vocês conhecem, né? O pessoal do Girino, Grupo Girino de Belo Horizonte. Eles têm um festival que se chama Festim, que eles realizam todo ano, onde eles reúnem as caixinhas de teatro Lambe Lambe e oferecem oficinas, e é um encontro maravilhoso. E esse encontro aconteceu em 2013, lá em São Paulo, e eu não sei como que eu descobri, acho que foi pela internet, foi pelo Facebook, uma divulgação, porque eu estava interessada em pesquisar teatro de sombras, e o Christian Lins se ofereceu uma oficina de teatro de sombras dentro do Festim, era da programação do Festim. E aí o Christian Lins, ele faz teatro de sombras, ele trabalha com teatro de sombras, no Luzes e Lendas, trabalhou por muito tempo, né? E ele trabalha hoje com videomapping, maravilhoso. E eu fiz então essa oficina com ele de teatro de sombras, lá no Paço das Artes, em São Paulo. E foi aí então que um dia eu chegando para fazer a oficina e eu me deparei com esse monte de caixinha, com um monte de caixinha de Lambe Lambe. E eu não sabia o que era, eu nunca tinha visto, eu nunca tinha nem ouvido falar, eu não conhecia. E eu fui então descobrir, falei, gente, o que é isso, né? Que é isso? Eu fiquei assim, encantada. E aí fui então assistir a minha primeira caixinha. E eu achei genial a ideia, assim, de ter um teatro em miniatura dentro de uma caixa para as pessoas assistirem, assiste uma pessoa por vez. A relação que eu tive de ser uma espectadora exclusiva, né? Tipo, ele vai fazer um espetáculo para mim. Isso me apaixonou, assim. Eu falei, não é possível que isso existe, que alguém, né? Eu estou indo agora assistir um espetáculo que vai ser feito só para mim. Olha isso, que coisa... Eu achei genial, achei maravilhoso, me encantei, todas as caixas lindas, maravilhosas, todas as histórias maravilhosas, tudo. E aí eu olhei e falei, gente, além de eu conseguir fazer toda essa parte que eu gosto, né, de pintura, de escultura, tal, no boneco, se eu fizer uma caixinha de Lambe Lambe, eu vou poder fazer isso também no cenário, né? Então eu poderia também pintar, desenhar, inventar, fazer as coisas que eu queria fazer na parte de cenário ali, né? E aí eu achei isso genial, assim. Então foi assim que eu conheci o Teatro Lambe Lambe, através do Grupo Girino, e assisti as caixas, passei o dia lá assistindo as caixas, foi um sábado, passei o dia lá, e eu saí de lá com vontade de construir uma caixinha pra mim. Só que eu não sabia, eu vi, eu achei maravilhoso, mas eu pensei, mas eu não sabia como fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Eu não tinha acesso, não tinha informação, eu não conseguia informação em lugar nenhum, procurei na internet e tal. Até tinha uns amigos que já tinha feito uma caixinha, depois de um tempo, eu descobri que tinha uns amigos que tinham uma caixinha, até perguntei, pedi ajuda, perguntei, né? Mas foi uma coisa meio assim, né? Eu não vou pedir pra pessoa, vem aqui, faz a caixinha aqui pra eu saber como é que é, né? É uma coisa meio invasiva, eu achei até. Então eu não fiz isso. E esperei, né? Eu continuei a minha pesquisa em teatro de sombras, que era o foco que eu estava tendo naquele ano, né? Em 2013, 2014, 2015, eu trabalhei muito com teatro de sombras. E aí em 2016... No final de 2016, a companhia que eu trabalhava, que é daqui de Rio Claro, a Companhia da Sombra, que não existe mais, ela acabou no final de 2016. E eu aí, então, vi uma oportunidade para colocar
para realizar o que eu queria, que era aquela caixinha de teatro Lambe Lambe, porque eu não tinha mais grupo. Então eu tinha que arrumar uma forma de trabalhar sozinha, porque eu tava sozinha, o grupo acabou, né? Eu tava meio ali tentando, e agora o que eu vou fazer da minha vida, tal, né? E aí eu falei, bom, é uma oportunidade de eu tentar fazer uma caixinha de Lambe Lambe pra tentar trabalhar de alguma forma enquanto eu encontro outras pessoas, formo outro grupo, enfim, encontro outros caminhos pra trabalhar. E foi assim, então, que eu comecei o Vincent, que tá aqui. Foi aí em novembro de 2016 que eu comecei o Vincent. E aí, então, começou a minha saga no Teatro Lambe Lambe, né? Então, gente, é isso a minha história com o Teatro Lambe Lambe, né? E esse workshop, ele surgiu, a ideia, para que eu pudesse compartilhar todas essas descobertas que eu tive sozinha quando eu fiz o Vincent e quando eu fiz a Berenice. Isso por quê? Porque, primeiro, que quando eu comecei a fazer o meu Lambe Lambe, eu senti muita falta de saber como é que era, de entender quais caminhos existem, o que eu preciso para fazer um espetáculo de teatro Lambe Lambe, né? Então, assim, para mim foi muito difícil sair da ideia e chegar na construção, sabe, de verdade. Eu tinha ideia, eu queria fazer sobre o vampiro, mas eu não sabia como, e agora? Tá, eu quero fazer sobre o vampiro, mas e aí, né? O que eu faço? Eu pego uma história, eu invento uma história, eu vou fazer como? Como que eu faço a caixa? Sabe? Tipo, o que precisa? Quando eu assisti, eu coloquei um fone, mas aí, tipo, como que eu faço isso? Tipo, eu coloco o espectador, eu faço a música, aí eu ponho pro espectador, mas eu não escuto? Como que... Sabe? Era muitas perguntas que eu tinha e que eu não sabia as respostas. E aí eu ficava, né? Então, assim, muitas vezes, não só no meu espetáculo de teatro Lambe Lambe, mas em muitos processos criativos que eu passei, eu me sentia muito solitária nesse mar de perguntas, né? E eu não tinha respostas. Então, quando a gente teve a ideia de fazer esse workshop, eu pensei, nossa, eu acho que vai ser super legal eu contar para as pessoas qual foi os caminhos que eu passei, né? E para tentar ajudar, né? Então é isso. Não é que o meu caminho, ou as coisas que eu fiz, ou a forma que eu fiz é certo ou errado. Isso não existe. Existem muitas formas de se fazer arte. Muitas mesmo. E eu vou contar aqui pra vocês, nesses 3 dias, quais foram as minhas escolhas. Como eu fui escolhendo as coisas e indo pelos caminhos, enfim. Então, assim, é legal que vocês vão poder ter um espelho, vamos dizer assim, sabe? Uma luz, talvez, sabe? Um caminho. Então precisa disso. Legal. Então precisa. Legal. Olha, boa ideia isso. Realmente. Esse material é bacana. A música é assim. A luz é assim. São caminhos, são escolhas que podem ou não ser escolhas de vocês. Mas eu vou mostrar a minha forma, tá bom? O pessoal tá perguntando aqui se a live vai ficar salva. Vai sim ficar salva no nosso site, tá bom? Depois que eu acabar aqui, eu vou salvar a live e eu vou mandar pro Lucas. E o Lucas vai colocar lá no site e depois ele vai mandar o link da onde tá gravado pra vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? O grupo do WhatsApp foi feito justamente para eu enviar informações e pra gente ter esse material de apoio que não dá pra mostrar aqui, né? Aqui a gente vai fazer mais eu vou mostrar ao vivo, tal, vou falar, e eu vou conversar, e vou falar legal. E só que os vídeos, as fotos, né, as curiosidades, as coisas que não dava pra mostrar aqui, a gente mostrou lá no grupo, tá bom? Então, assim, eu espero que vocês, é a minha forma, né, que eu vou mostrar aqui pra vocês, são os caminhos que eu achei. E outra coisa importante que eu queria dizer é que quando eu fiz o Vincent, eu não tinha caminho nenhum. Eu não tinha pensamento nenhum. Foi uma coisa muito livre. Eu fui fazendo, sabe?
eu fui fazendo, vou fazer o castelo, vou fazer o boneco, vou fazer não sei o que, vou fazer. E aí as coisas foram dando errado. Aí depois eu tinha que voltar, aí eu tinha que refazer, aí não dava certo, aí não dava. Então assim, foi muito na louca, assim, sabe? Tanto que muita coisa deu errado. Já com a Berenice, eu tive um método, eu desenvolvi um método. Então é legal, porque eu vou falar desses dois processos. Do processo extremamente deixa a vida me levar, e do processo que eu fui ali mais quadradinha, sabe? E também não sei se foi tão bom assim, sabe? Mas isso é legal, né? Pra vocês verem que dá pra fazer de tudo mesmo, tá? Então é isso. Deixa eu ler aqui se tem mais alguma pergunta. O pessoal tá falando da live, tá ok. Já falei. Achei legal que sua trajetória com teatro de sombras parece ter sido ótima base. Sim, mais ou menos. Porque quando eu fiz teatro de sombras, eu pesquisei muito sobre iluminação para teatro de sombras, tá? E que é bem diferente para teatro de normal, né? Teatro de ator, né? Iluminação para teatro é muito diferente. E também para as caixinhas também é bem diferente. Então, assim, me deu uma base, sim, com certeza, para a construção da minha luz, aqui do Vincent, principalmente. Mas depois eu tive algumas dificuldades que eu tive que mudar. Então, eu vou contar tudo pra vocês sobre essa saga da iluminação também, tá? No nosso último dia, tá bom? Quando estávamos construindo nossa caixinha de teatro lambe-lambe do grupo teatral Realejo em Cena, tivemos muitas dúvidas. Fiz contato contigo e você muito simpático. Que bom, que legal, que bom, fico feliz de ter ajudado. Muito bom saber. Fala também da questão da autodireção. Sim, isso é muito legal, a autodireção. Sei lá, essa questão da autodireção, ela é boa, mas ela não é tão boa também, sabe? Mas vamos falar sobre isso. Acho que eu vou até anotar. Eu vou anotar, porque eu acho que não vou conseguir falar sobre isso hoje, mas eu acho que vai ser importante, mas eu vou anotar. Que é legal, é um tema super legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Você vai falar sobre vender o espetáculo? Sim, eu vou falar no último dia sobre venda de espetáculo, tá bom? É possível fazer teatro de sombras na caixinha? Sim, Marcos, é possível fazer na caixinha. Bom, então vamos lá, gente. Agora eu vou então seguir o meu mapinha de conceitos. Bom, então eu queria começar a falar sobre a questão da ideia. Então você tem uma ideia, certo? Então como que você vai partir da ideia para a construção da caixa ali, para realmente começar a fazer ali, colocar a mão na massa, né? Então eu acho que tem alguns passos que eu meio que intuitivamente eu fui seguindo no Vincent e depois de forma racional eu fui seguindo na Berenice. Então a primeira coisa que eu pensei quando eu fui construir o Vincent foi nessa questão. Eu quero fazer de um vampiro. Mas o que eu vou falar sobre o vampiro? Qual é a história que eu quero contar? Então a primeira coisa que eu pensei foi na questão da concepção da dramaturgia. Então eu acho que isso é um passo legal para vocês pensarem na ideia, no que vocês querem fazer, e aí pensar em qual história vocês querem fazer sobre isso, né? Então existem milhões de caminhos de começar uma dramaturgia, tá? Você pode partir então de uma ideia, né, de uma ação, por exemplo, sabe assim? Tipo, eu vou fazer sobre, não sei, uma ação, deixa eu pensar, sobre beber água. Eu quero incentivar as pessoas a beber água. Então pode surgir daí o meu espetáculo, né? Pode ser um desejo, uma vontade, que nem foi o Vincent, de querer fazer um vampiro. Pode surgir de uma música, eu quero fazer um espetáculo de teatro lambe-lambe dessa música que eu amo tanto, né? Vocês também podem sim escolher um conto,
uma dramaturgia pronta já. Existem contos, microcontos, que são historinhas bem curtinhas, que você já tá pronto ali. Você escolhe, é claro que aí tem toda a questão de direitos autorais, que você tem que entrar em contato com o autor, né, tudo isso. Mas vocês podem sim já escolher uma dramaturgia pronta para construir a caixa também, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é isso. Qual é a história que você quer contar na sua caixinha de lambe-lambe? Então, tendo isso definido, por exemplo, no caso do Vincent, era isso. Eu queria o vampiro. E aí eu decidi, então, eu quero o vampiro, mas qual história desse vampiro que eu quero contar? Então, eu escolhi que eu queria falar sobre a morte, sobre se era bom ou se era ruim viver para sempre. Porque o vampiro, ele vive para sempre, né? Então, eu sempre tive, os meus trabalhos sempre teve a morte muito envolvida, né? O meu primeiro espetáculo também fala sobre a questão da morte, sobre a questão dos fantasmas e tudo mais. E aí agora eu queria falar sobre o vampiro, e o vampiro é um ser que vive para sempre. Então isso é bom ou isso é ruim? Então eu fiz uma escolha. Seria bom ou seria ruim viver para sempre? No caso do Vincent, seria ruim. Então, ó, você vê, eu fui fazendo escolhas, eu fui fazendo perguntas, fui fazendo escolhas. Então, o vampiro, eu quero falar sobre a morte, né? Porque o vampiro me linkou a isso. E aí eu quero falar sobre o quanto é ruim viver para sempre. E quais as condições que esse vampiro vive, né? Ele é feliz, ele é triste, ele é o quê? Eu fui escolhendo ali, fui construindo meio que essa personalidade dele, né? Meio que a personalidade de um personagem. Então isso é importante, você ir perguntando coisas para aquela sua história. Se você pegar uma dramaturgia pronta, você já vai ter tudo ali. Mas se você não tiver uma dramaturgia pronta, você vai precisar descobrir essa dramaturgia. Você vai precisar perguntar para essa dramaturgia o que tá acontecendo ali, sabe? Né? Então, isso é importante. Escolha a sua ideia, tenha a sua ideia e aí vá fazendo perguntas para aquilo ali. E vai tomando decisões e vai eliminando coisas que você vai construindo ali uma linha, né, de construção, de história. E aí escreve ali um pequeno roteiro, desenvolve mesmo o roteiro. Tal personagem entra, faz isso, faz aquilo, escreve, põe no papel, né, a sua ideia, se você não tem uma dramaturgia pronta, tá bom? Esse é o primeiro passo. Agora eu vou olhar aqui se tem alguma pergunta. Para crianças também, com certeza, acho que esse caminho é muito legal, porque daí também você escolhe, né? É para criança, é para adulto, é para todo mundo, né? Você vai tendo que ir escolhendo, vai escolhendo as coisas. Ai, o grupo Girina entrou, maravilhosos. Beijos para todos vocês. Eu tenho uma caixinha que estou terminando há 2 anos. Dá para fazer a caixinha de papelão? Sim, Ícaro, dá. Eu vou mostrar que o Vincent é de papelão, tá? Eu vou mostrar ele daqui a pouco. Bom. Então, primeiro ponto, né, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, tudo mais, vocês podem anotar aí. No final aqui eu vou deixar um tempinho para perguntas mais diretas que eu às vezes não consigo ver, tá bom? Aí vocês podem repetir. Mas eu vou seguir então. Então a primeira coisa é isso. A segunda coisa, gente, que eu pensei foi na questão da encenação. Então se eu já tenho a minha ideia, se eu já tenho o meu roteiro, né? Se eu já tenho o que eu quero, que história eu quero contar, né? Então eu quero contar essa história, fiz aqui a minha história, tá? Meu roteirinho, né? Base. Eu já sei como vai ser o meu personagem, eu já sei aonde vai passar essa história, né? Porque se é uma pessoa que tá bebendo água, eu vou definir, vai passar na cozinha, vai passar num lugar onde é seca, vai passar, eu não sei. Eu vou escolher isso também. Mas eu vou tentar agora definir a minha encenação. Então, se eu já tenho a história, se eu já sei que história que eu quero contar, eu tenho que descobrir como que eu vou contar essa história, que são outras escolhas que eu tenho que fazer na questão da encenação. Então, como que eu quero contar essa história? Então, no caso do Vincent, eu queria, foi a primeira coisa, né? Eu quero um vampiro e eu quero que o vampiro esteja na casa dele, no castelo, porque eu me
Sou apaixonada por castelo. É um imaginário muito grande pra mim. Tem todo um símbolo, tem toda uma coisa que eu gosto, que me atrai, né? Nessa questão desde criança, nessa questão do castelo, sabe? De coisas assim antigas. Eu gosto muito disso, sempre me chamou muita atenção. Tanto que quando eu era criança, eu queria ser paleontóloga pra estudar os dinossauros. É meu sonho isso, né? Então, quando eu fui... eu sempre gostei disso. Então, quando eu pensei no Vincent, eu falei, eu quero um castelo. Então, foi a escolha que eu fiz da encenação. Então, você também precisa escolher aonde vai se passar a sua história, né? Qual local, qual ambiente que vai se passar essa história. E aí, você vai usar o teatro lambe-lambe com caixinha fechada, né? Que é normalmente como se faz, uma caixa fechada, com a encenação lá dentro. Mas tem outros tipos de teatro em miniatura também que vocês podem escolher. Que aí é questão da técnica. Por exemplo, a gente tem os toy theaters, que são feitos com papel, né? Tem mala, teatro feito em mala, que você pode abrir e contar histórias em miniaturas ali. Você pode ter livros pop-ups, né? Tem uma artista maravilhosa, que agora eu não sei o nome dela, mas eu posso até procurar e depois colocar no grupo pra vocês, que ela tem um livro gigante que ela abre assim, de pop-up, de papel, e ela vai contando ali histórias em miniaturas, né? Tem vários tipos. Então vocês podem primeiro escolher essa encenação, né? E aí vocês então decidem como que vai ser a caixa de vocês. Então ela vai ser uma caixa mesmo? Qual formato que ela vai ter? Ela pode ter milhões de formatos, né? Que nem eu tenho um castelo, tenho uma casinha, mas pode ter milhões, pode ser redonda, pode ser triangular, pode ser um monte de coisa. E aí utilizem a criatividade nessa escolha de vocês, né? Como que vocês vão fazer essa caixinha? Utilizem a criatividade tendo em mente a dramaturgia escolhida. O que vocês querem contar, que história vocês querem contar. E tentem ser o mais criativo possível na escolha dessa encenação, né? Além disso, vocês têm que escolher também qual técnica que vocês vão usar para construir o espetáculo de vocês. Então vai ser um espetáculo de manipulação direta? Vai ser um espetáculo de sombras, como o Marcos disse, né? Pode dar para fazer teatro de sombras em miniatura, fica maravilhoso, né? Você vai fazer teatro de objetos, né? Também dá pra fazer teatro de objetos. Você não precisa saber fazer boneco pra fazer um espetáculo de teatro lambe-lambe, né? Você pode usar um objeto já pronto, já feito. Tem um espetáculo incrível que é feito com coisas de costura, por exemplo, né? Então tem o dedal, tem a agulha, tem a linha, tem coisas de costura que você faz ali um teatro de objetos dentro da caixa, né? Então, existem milhões de formas. Aí vocês precisam decidir e escolher essas formas. E isso a gente faz através das referências. A gente busca as referências, né? E aí a gente conhece. Então é legal a gente assistir, né, os espetáculos de teatro lambe-lambe. A gente procurar, né, pesquisar na internet, vídeos, pesquisar imagens também, né? Tem aquele aplicativo Pinterest, que tem milhões de imagens. Então vocês podem procurar lá miniatura, teatro em miniatura, teatro... não sei, acho que talvez o lambe-lambe vocês possam também encontrar imagens. Mas é sempre bom a gente se alimentar das referências, a gente conhecer as coisas que existem no mundo, né? Pra gente então fazer as nossas escolhas. De qual é a melhor forma de fazer para você, de contar a sua história, né? Qual é a melhor forma, então qual a melhor técnica, se é mesmo uma caixinha fechada, se é uma caixinha aberta, enfim, e tudo mais. E como que vai ser essa caixa, né? Se ela vai ser de manipulação direta, objetos, sombra, enfim, uma infinidade. Vocês também podem usar a criatividade e inventar coisas novas, né? Porque é isso, eu acho que o teatro lambe-lambe, ele é tão único, porque ele é você que tá fazendo. A maioria, né, dos espetáculos de lambe-lambe é a pessoa que faz. Então, eu tenho uma ideia e eu vou construir o meu espetáculo. Então, eu vou fazer do meu jeito. E aí que tá a riqueza
sabe? A riqueza tá aí, façam do jeito de vocês. Que isso que é importante, você descobrir qual o seu jeito. Qual o seu jeito de fazer? O meu jeito é essa daqui. E tá ótimo, é isso, porque é isso que traz verdade, é isso que traz originalidade, é isso que traz sucesso, sabe? Que é de verdade, é verdadeiro, porque é você que tá fazendo, é você, então faça do seu jeito. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, mas se eu fizer de tal jeito, vai ser teatro lambe-lambe? E se não for? Não tem problema nenhum. Você inventou outra coisa, olha que maravilhoso, eu tenho certeza que a Ismine e a Denise, quando foram inventar o lambe-lambe, elas não pensaram nisso. Não vou fazer teatro numa caixa porque não existe. Imagina, entendeu? Então faça do seu jeito, faça do jeito que você pensar, do jeito que você imaginar, do jeito que você quiser. Isso é extremamente importante. Pra gente, né, enfim, fazer novas coisas, porque é maravilhoso. Então são esses 2 pontos que eu acho importante. A concepção da dramaturgia, qual história que eu quero contar, e a concepção da encenação. Como que eu quero contar essa história, né? E aí vai no barco de vocês. Parece que aqui tem algumas perguntas. Eu vou voltar aqui. Deixa eu ver. Quanto tempo tem a apresentação do Vincent? Penso que para uma apresentação de lambe o ideal é que não fosse muito tempo, né? Já que é uma pessoa por vez. Sim, eu faço os meus lambe-lambes tem 3 minutos, tá? Eu não deixo passar de 3 minutos. Mas em torno de 2 a 5 minutos funciona bem, tá? Quando uso um livro, como você citou, o tempo também é similar ao lambe-lambe? Olha, depende de várias formas, né, de você fazer, porque, olha só, você pode ter um livro grande, né, um livro grandão, assim, um livro de tamanho maior, um livro grandão, onde você vai abrir e vai ter ali a história, e você pode fazer uma história, se tiver, sei lá, de 1 hora, ou você pode ter livrinhos pequenininhos, onde você vai abrindo para a pessoa ali, você e ela, e você conta ali a história. Então, acho que quando tem um livrinho, não tem como você deixar ali muito tempo, né? Isso é muito interessante, você fazer, por exemplo, mini livros de lambe-lambe com historinhas, e aí você vai abrindo e vai mostrando para as pessoas e vai manipulando ali o livrinho. Não precisa estar numa caixa, pode estar na mão, um livrinho pop-up. Isso é genial, eu queria fazer isso. Liana, pelo amor de Deus, faça isso. Ela é maravilhosa, a Liane Uri, que faz pop-up. Ela é maravilhosa, amo de paixão. E é uma ideia, né? Então, assim, o tempo depende da tua história, depende de como você tá fazendo essa história, né? Se você... Depende do que você quer também, né? Por exemplo, quando eu fiz o meu espetáculo do E a Casa Caiu, ele tem 20 minutos. Porque eu queria que não cansasse muito as crianças. Então, eu fiz uma história curtinha. Só que isso dificultou muito a venda, porque a maioria das pessoas quer um espetáculo de 50 minutos, né? Então, assim, foi bom, porque eu gosto dessa relação que eu tenho com as crianças ali de 20 minutos. É uma história muito simples, é uma história gostosinha de assistir, passa rápido, ninguém se cansa, e as crianças se divertem e tudo mais, e ali é rapidinho, é uma escolha que eu fiz, né? Porque eu também não queria apresentar para 200 crianças. Eu queria fazer com 30, com 20, né? Com poucas crianças. Então, por isso que eu fiz assim curtinho. Mas isso é bom por um lado, ruim por outro lado. Então, depende. Onde encontro informações sobre teatro de papel? Boa pergunta. Mas acho que se você falar com a Liane Yuri, você já vai ter uma ajuda. Tá? Teatro de objetos, olha, Jordi Bertrand é maravilhoso, né? Anima Rua, gente, o pessoal da Anima Rua, eles têm um canal no YouTube que é incrível e tem um monte de espetáculo de teatro lambe-lambe lá, vocês podem assistir. Anima Rua On. Conheço o teatro de cozinha, maravilhosos, incrível, muito bom. Muito bom, gente. Muito bom, muito bom, muito bom.
sabe dizer como começou o Lambe? Olha só, procura a Denise e a Ismini, que elas são as duas pessoas que fizeram os primeiros espetáculos de teatro Lambe Lambe. Foram elas que começaram o teatro Lambe Lambe. Posso usar meu palhaço com o teatro Lambe Lambe? Claro, claro. Eu vou falar daqui a pouco sobre essa relação ator-espectador. Eu acho que aí a sua pergunta é muito boa. Ó, a Verônica disse uma coisa maravilhosa. A dramaturgia do Lambe Lambe tem que se valer bastante da síntese. Sim, sim. E aí eu acho que pra gente se valer bastante da síntese, é importante a gente pensar na estrutura dramatúrgica muito simples, que é a apresentação, o conflito e a resolução do conflito. Simples. A apresentação do personagem, né, das pessoas que estão ali, apresentação do conflito, resolução do conflito. De forma muito simples, tá? É legal. Liana e Yuri. Depois eu vou botar lá no grupo. Ó, bonecos, eu vou falar amanhã sobre os bonecos, tá? Toy Theater, é verdade, teatro de papel tem bastante informação. O Girino, sim, o grupo Girino também trabalha com teatro de papel. Vocês podem pesquisar. Bom, então já coloquei aqui para vocês os 2 pontos, vou passar para o próximo ponto, tá? Que é realmente essa questão aí do palhaço, né? Da relação do ator-espectador. Isso também é uma coisa que vocês precisam decidir na construção do espetáculo de vocês. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá bem, posso fazer isso. A gente faz um apanhado depois e coloca lá no grupo, tá bom? Eu queria falar sobre uma curiosidade do Vincent, da construção do Vincent, que quando eu fiz o Vincent, a primeira ideia, né, que eu tava falando pra vocês que a Berenice foi muito bem pensada antes de fazer e que o Vincent foi uma coisa meio intuitiva, que eu fui fazendo, fui vendo aonde que dava, tudo bem. Fui vendo aonde que dava, né? E aí, o que que aconteceu? Eu, quando comecei a fazer o castelo, eu queria fazer um Lambe Lambe de sombras, de teatro de sombras, porque era a minha pesquisa. Então eu fiz o castelo, tudo, né? E aí, quando ele tava pronto, a estrutura tava pronta, eu fui tentar fazer teatro de sombra ali dentro e o espaço que eu tinha de tela para luz, para eu conseguir mexer nos bonecos, era muito pequeno. E a visão do espectador, sabe, ficava num espaço muito restrito ali dentro. Eu não consegui fazer teatro de sombras dentro do castelo, porque ele foi feito de uma forma que eu não consegui encontrar ali uma solução para fazer ele de sombras. E foi aí então que eu decidi trocar, que eu decidi fazer de manipulação direta, que eu fiz o boneco e fiz de manipulação direta. Mas pode acontecer isso também, você pode planejar, você pode pensar a história, pensar a encenação, e a hora que você vai realizar, algo dá errado, sabe? Você não calculou direito, você não pensou direito, não deu certo aquilo. Então assim, esteja aberto também às alterações, né, do que vai acontecendo ali no caminho, sabe? Mas é isso. Agora, a questão da relação do ator-espectador. Então, também, é importante que você pense sobre isso na hora de construir a sua caixa. Então, que nem eu queria um castelo, né? Então, não era legal a pessoa que estivesse assistindo o Lambe ficar me vendo, ficar vendo a minha cara, ficar vendo, sabe, meu corpo. Eu não achei que ia ser legal. Eu queria que a pessoa entrasse na questão do castelo. Então, se eu aparecesse, se meu corpo aparecesse, né,
ia meio que descaracterizar essa imersão, sabe? Assim, eu não sei, eu não gostei dessa ideia. Então eu tive que descobrir uma forma de conseguir manipular o boneco dentro da caixa meio que escondida. Eu tentei ali, eu fiz alguns testes, o Flávio Rassi me ajudou demais nisso, né? De pensar por onde que eu vou olhar, como que eu vou manipular o boneco lá dentro, né? Qual vai ser esse cenário, onde que eu vou esconder, porque tem que pensar na coxia, tem que pensar nos elementos da tua encenação, né? Então, que nem aqui no meu caso, eu tenho 2 personagens, eu tenho o Vincent e tenho um ratinho. Onde que eu vou esconder esse ratinho? Onde que eu vou esconder o Vincent? Como que ele vai aparecer? Como que ele vai entrar em cena? Como que ele vai sair de cena, né? Então eu tenho que pensar tudo isso na hora de construir a minha caixa. Então a encenação é isso também. Além de pensar na parte estética, né? No castelo, na pintura. Vai ser uma casa, vai ser um castelo, vai ser uma caixa normal, vai ser redondo, vai ser um mundo, vai ser... Eu tenho também que pensar na questão da coxia, onde que eu vou esconder as coisas técnicas, né? Porque eu tenho que esconder a iluminação, eu tenho que esconder o fio de fone de ouvido, se eu quero esconder também, né? Se eu não quero esconder, se eu quero que mostre, tudo bem aparecer, tudo bem. Mas se eu quero esconder, então eu tenho que pensar como que eu vou esconder isso, né? Que era o meu caso aqui. Eu tenho o castelo, eu não quero que as pessoas fiquem vendo fio, eu não quero que as pessoas vejam o boneco voando de um lado pra cá, tem que ser tudo escondido, né? Então eu também tenho que pensar nisso na hora de fazer a caixa. E aí que vem a questão do papelão. O papelão é muito legal para isso, porque você pode usar para fazer testes. Você corta, cola o papelão ali, faz uma caixa de teste, aonde você vai então fazendo, né, a encenação e pensa sobre tudo isso, onde você vai esconder o boneco, onde você vai, né, o que for, como que vai começar, como que vai terminar, por onde o espectador vai olhar, por onde você vai estar, né? Então você tem que pensar em tudo isso. É muita coisa pra pensar, né? E aí às vezes dá certo e às vezes não dá certo. E tudo bem também mudar no meio do caminho. O Vincent, eu tive que cortar depois, né? Porque foi isso, eu fiz, aí não deu certo, aí cortei. A gente tem que ir se adaptando, né? Sim, o storyboard vai mudando de acordo com o processo de montagem, porque a gente pensa uma coisa, mas na hora de botar a mão na massa, às vezes as coisas não saem muito certo. Não sai como a gente tinha imaginado, né? Como fazer a proporção medida da escala, do tamanho de tudo e suas relações? Também é uma escolha. Se você quer que esteja na escala, você tem que pesquisar essa escala, né? Mas não é obrigatório estar na escala. Os meus trabalhos não estão em escala nenhuma, porque eu não consigo fazer isso. Eu não consigo pensar em escala e cortar certinho e deixar tudo bonitinho. Eu não sou assim, eu não sou assim. Então, eu não faço isso. O Vincent é gigante em relação ao castelo, mas porque pra mim tudo bem. Tudo bem, pra mim não tem problema nenhum ele ser gigante e o castelo ser pequeno. Eu não ligo pra essa relação. Tem gente que quer que tenha a proporção exata. Aí você tem que pesquisar qual é a proporção da tua caixa para qual a proporção do boneco, do objeto, da sombra que você vai fazer dentro dela, né? Tem que pensar no espaço com certeza. Bom, então é tudo isso. É importante vocês terem todo esse pensamento e pegarem então uma caixa de papelão ou uma caixa de qualquer outra coisa, mas que dê para vocês fazerem os testes. E aí também é legal vocês pensarem, né, nessa questão como que se você vai estar escondido, se você vai estar aparecendo e tudo mais. Além disso, é legal você pensar que tem várias formas disso. O ator, você que vai fazer a apresentação, qual é o seu papel no espetáculo de teatro Lambi-Lambi que você fez? Você é apenas o ator que está apresentando ali o espetáculo? Ou você é um personagem que faz parte do espetáculo? Por exemplo, quando eu comecei o Vincent, eu queria ser um personagem. Então eu fiz dentinho de vampiro, fazia uma maquiagem, né? Tinha todo um personagem que eu construí para
fazer o espetáculo. E isso pode ser muito legal, mas pra mim não deu muito certo, entendeu? Eu ficava com vergonha, eu não conseguia encontrar direito a forma de falar com o público, de falar com as pessoas que vinham sabe, pra assistir. Eu fiquei meio assim numa situação que pra mim não tava confortável. Eu ficava com aqueles dentinhos, eu não conseguia falar direito, as pessoas não me entendiam, sabe? Virou meio que uma paródia, assim, sei lá, não sei, ficou um negócio estranho, sabe? E não deu certo. Eu abandonei a ideia e falei, não, eu vou ser só a manipuladora aqui do negócio, entendeu? Eu vou vestir, eu tenho um figurino muito bem pensado, né, uma maquiagem e tudo mais, mas eu sou apenas a pessoa que manipula ali, eu não sou parte da história. Já tem, por exemplo, a Avenida Lamparina, tem espetáculos de teatro lambe-lambe que eles são os piratas, que é genial, é maravilhoso. Eles entram no personagem mesmo e fazem e tal, e assumem. E é incrível, é incrível. Então, assim, a gente tem que pensar sobre isso. Quem é você? Qual é o seu papel, né? Aí nesse espetáculo. Então, isso também é importante de pensar, né? Outra coisa também que é importante de pensar é a questão de qual tipo de manipulação que vai ter o seu trabalho, né? Então, isso também, você precisa pensar qual tipo de manipulação você vai fazer para você pensar em qual tipo de caixa você precisa. Se vai ser fechado, se vai ser aberto, se vai ser uma abertura em cima, se vai ter uma abertura embaixo, se vai ser dos lados, se você vai colocar a mão, se você vai por cima, eu não sei. Mas existem várias formas de fazer, né? E aí você vai, então, precisa pensar sobre essa manipulação para você conseguir pensar na estrutura que você tem ali para fazer o seu espetáculo. Isso é uma coisa muito importante também. Que no Vincent, como eu contei para vocês, eu não pensei isso. Eu falei, eu quero fazer de sombra, então eu vou fazer de qualquer jeito aqui, vai dar certo. E não é assim. Né, você vai fazer de sombra, então você precisa calcular, né, fazer um teste para ver a distância que você precisa para sua mão entrar e mexer os bonecos, aonde vai estar essa luz vai estar apoiada em quê, sabe? E você vai, como que vai ser? Então você precisa desse tamanho, dessa distância. Então, porque eu tô fazendo de sombra, tô fazendo de vara, como que vai ser? Manipulação direta, onde que você vai enfiar a mão, né? Pra pegar no boneco, vai ser de... Enfim, tem milhões de formas, mas você precisa pensar nisso, tá? Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Não tem proporção? Os meus trabalhos não tem proporção nenhuma. Existe a possibilidade de mais de uma pessoa ver ao mesmo tempo? Sim, existem espetáculos para uma pessoa, para duas, para três. Eu já vi até para 4 pessoas. Da Juliana Notari, por exemplo, acho que é para 4 pessoas. Então dá para fazer sim. Olha aí, ó, dá pra fazer uma regra de 3 com a vida real, se quiser uma proporção realista. Legal. Você vai mostrar hoje o castelo? Sim, eu vou mostrar o castelo logo. Só vou falar mais de um ponto e aí vou mostrar o castelo todinho pra vocês, tá? Vou mostrar o castelo e vou mostrar a Berenice também. Deixa eu ver qual horário que a gente tem. Meu Deus, a gente tem 10 minutos! Quero saber por onde acontece a manipulação. É por baixo, por cima? Vou mostrar o castelo. Então, antes de pensar o cenário, precisa pensar a manipulação? Não é nem antes. Eu acho que é uma coisa que você precisa arrumar junto, sabe? Assim, você pensar no cenário, pensa no cenário que você quer e aí você pensa na manipulação que você quer para adaptar o seu cenário naquela manipulação, sabe? Para você não ter que mudar o cenário, vamos dizer assim, sabe? Sim, eu vou mostrar, tá? Olha só, eu quero falar sobre os materiais que eu usei no Vincent. Se eu não conseguir mostrar o Vincent todo hoje, eu mostro amanhã, tá bom, gente? Mas eu quero falar, as pessoas me perguntaram sobre essa madeira, né, que eu utilizo pra... Então assim, ó, eu falando aqui, eu quero falar sobre os materiais que eu utilizei, tanto no Vincent quanto na Berenice,
E pra ser bem acessível mesmo. Por que que eu quero falar sobre isso? Porque quando eu comecei a fazer o Vincent, eu estava sem condições financeiras nenhuma. Então assim, eu não tinha dinheiro para comprar nada. Não tinha. Então eu tive que fazer tudo com o que eu tinha na minha casa, né? Então eu morava do lado de uma loja onde tinha um monte de caixa de papelão que eu podia pegar de graça. E eu tinha aprendido a fazer papel machê, que quem tá no grupo já recebeu a minha receita de papel machê, eu enviei lá um link, né? Então, se você não está no grupo, entre no grupo do WhatsApp, que pra eu enviar novamente para você a minha receita de papel machê. Então, eu fiz o Vincent com papelão e papel machê, tá? Aqui está o papel machê. E eu escolhi esses dois materiais justamente por causa disso. Porque o papelão eu tinha de graça, que eu peguei lá as caixas e fui recortando e até eu fazer uma estrutura de papelão do castelo que eu queria. E depois eu coloquei o papel machê todinho no castelo todinho, para deixar o castelo duro, resistente. O papel machê, ele é muito legal, porque ele é barato, você faz com papel, com cola, com jornal, enfim, é um material super acessível. Você faz em casa, ele fica mole, ele fica moldável, ele fica bem, você dá pra fazer um monte de coisa. Então todos os detalhes que eu vou mostrar pra vocês do Vincent, eu fiz com papel machê. E depois que ele seca, ele fica extremamente resistente, ele fica extremamente forte, não quebra. Com quem eu aprendi a fazer esse papel machê, tem bonecos de 20 anos. Eu aprendi a fazer bonecos assim, ó, com papel machê, ó. Ó, fica duro mesmo. Fica muito resistente, muito resistente. E assim, com quem eu aprendi a fazer esse papel machê, os bonecos tem mais de 20 anos e não estragou, não pegou bicho, não pegou nada disso. Então assim, é muito legal esse material. E é isso, ele seca, ele fica assim e tem uma textura que eu achei muito legal. Eu gosto da textura do papel machê, porque ele dá essa textura de pedra que eu gosto. E aí depois eu fiz todo um trabalho de pintura e passei o verniz por cima. O verniz foi um verniz marítimo, porque aí eu protejo da umidade com o verniz, tá? Então o Vincent foi feito assim, com papelão e papel machê e pintura, tá? Depois, quando eu comecei a apresentar, eu tive alguns problemas, eu tive que cortar e colocar uma madeira. E aí eu comprei essa madeira aqui, ó, que é uma madeirite bem fininha. Ó, super acessível também, barato, né? Leve, levíssima. Fiz uma caixa de papelão e colei o Vincent aqui. Cortei o Vincent e colei na madeira, tá? Quando eu fui fazer a Berenice, eu já fiz diferente. Eu peguei a madeira primeiro, fiz a caixa que eu queria fazer de madeira e depois eu fiz a arte em cima da madeira. Então, na Berenice tem algumas partes de papelão e algumas partes de madeira. Madeira com papel machê. E aí eu queria mostrar pra vocês como que eu faço a aplicação do papel machê nessa madeirinha, tá? Então, eu vou mostrar aqui de forma prática. Eu vou responder aqui. Que falta 5 minutos.
Bom, quem não está no grupo, entra no grupo. Dá para usar massa corrida ou fica muito pesado? Eu acho que fica pesado, tá? Na massa corrida, mas tem que fazer teste, tá bom, gente? Se não der tempo de mostrar hoje o Vincent, eu mostro amanhã, não se preocupem. Sim, eu modelo igual massinha. Fica super leve e resistente, tá? O papel machê. Dá para cortar quando tiver seco, sim, o papel machê. Se você fizer um papelamento antes de aplicar o papel machê, você passa papel e cola, papel e cola, papel e cola, e depois umas 5, 6 camadas, e depois você coloca o papel machê, espera secar, você vai conseguir cortar, tá? Aqui, ó. Agora eu vou pôr aqui o celular. Opa, 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 opa. Apertei aqui o negócio e voltou. Aqui. Ai. Ai, será que vai dar? Deu. Olha só. Então aqui tá o papel machê. Essa madeira é uma madeirite bem fininha. E ó, aí eu vou colocando o papel machê, ó, e vou apertando assim. Você tá vendo que ele demora pra grudar, ó? Mas ele gruda. Veja, é uma camada muito fininha. Tanto no papelão quanto na madeira, você tem que colocar uma camada fininha de papel machê. Inclusive, no papelão, se você colocar uma camada muito grossa, ele vai deformar o papelão inteiro. Então coloque uma camada bem fininha de papel machê, porque ele é só, se você tá fazendo na madeira, ele vai servir só para texturizar o teu trabalho. Não vai ficar pesado, mas vai ficar uma textura super legal e você vai poder modelar o que você quiser aqui. Você vai poder modelar tijolo, poder modelar pedra, vai poder modelar. Você pode também deixar uma parede lisinha. Como que você vai fazer se você quiser deixar uma parede lisinha? Você vai aplicar o papel machê, depois você pode passar uma camada bem fininha de massa corrida e lixar. Aí vai ficar bem lisinho como uma parede, ok? Gente, 1 minuto... Tem 1 minuto e 40 pra gente finalizar o nosso dia de hoje. Pra quem não está no grupo, vai lá na minha bio, no link da bio, se inscreve no workshop, que daí lá vai ter o link para vocês entrarem no grupo de WhatsApp, tá bom? Eu vou enviar novamente a receita do papel machê lá no grupo de WhatsApp, ok? E se vocês tiverem perguntas, dúvidas que não deu tempo de responder aqui, vocês podem também escrever lá no grupo e a gente continua conversando. Amanhã, então, eu abro a live mostrando o castelo para vocês, tá bom? Hoje eu também vou terminar a live mostrando o castelo para vocês. Ai, não tem luz aqui. Peraí que eu tenho que virar a luz. Olha aí. Amanhã, então, eu vou mostrar tudo bonitinho, todas as partes. Vou mostrar como que eu fico ali atrás, né? Que eu fico escondidinha. Vejam que tá vazado aqui, porque a parte de trás eu tirei. Mas todos esses detalhes, ó, eu fiz com papel machê. Esses detalhes, enfim. Gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos, deixa um coraçãozinho para mim nos comentários para me ajudar demais e a gente se vê no próximo vídeo.